Nós vamos hoje para a nossa aula número 4, onde nós vamos trabalhar aí o registro da revelação, a Bíblia Sagrada. Na última aula nós trabalhamos aí as objeções à revelação de Deus e nós temos trabalhado numa sequência, tá certo? Nós trabalhamos a questão da revelação de Deus, trabalhamos a questão da objeção e hoje nós vamos tratar o registro da revelação. O que eu gostaria que nós de cara entendêssemos hoje? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque ela é o registro da manifestação e da revelação de Deus ao homem, tá certo? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela relata os reveses, os ensinos, os preceitos de Deus e todo o seu plano de salvação para o homem, tá certo? Esse registro no seu todo, ela é a palavra de Deus como revelação da sua existência, da existência de Deus, da sua natureza, do seu caráter, de seus propósitos, de seus planos, de seus métodos, de sua atuação e natureza do seu relacionamento para com o homem, tá certo? Mas eu gostaria de destacar algumas coisas importantes para que nós entendêssemos a importância da Bíblia, tá certo? A Bíblia, ela é a única regra de fé e comportamento merecedora de nossa total confiança e obediência, tá certo? Por que eu estou destacando isso? Porque existem muitos escritos, existem muitas religiões, como nós estudamos em algumas considerações que fizemos aí em algumas aulas anteriores, e muitas dessas filosofias, elas geraram escritos também. E por conta desses escritos, muitas religiões são baseadas nesses escritos. Então nós temos aí, por exemplo, a religião dos Mórmons, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos muitas releituras acerca do Evangelho e de tantos outros escritos aonde essas religiões se baseiam nesses escritos. O cristianismo, ele tem a Bíblia justamente como regra de fé e comportamento. Não há nenhum outro escrito que tenha veracidade para nós, que tenha total compromisso com o homem, a não ser a Bíblia Sagrada. Por isso é que nós tomamos ela por regra de fé e prática, tá certo? E não a deixamos por conta de nenhum conceito, né? Eu sempre digo o seguinte: para nós entendermos a importância da Bíblia, para termos ela como um manual de regra para a nossa vida, nós entendermos o quanto ela é importante, o quanto ela perpassa as gerações. Então, eu sempre digo isso em sala de aula para os alunos, né? E para você que assiste hoje eu digo isso também, que às vezes quando nós temos algum livro, né, falando, por exemplo, eu estudei recentemente sobre integridade e muitos livros foram lançados, né? Mas o professor que lançou a matéria falando sobre integridade nos pediu uma literatura de 30 anos atrás e para nós conseguirmos essa literatura foi muito difícil porque ela já não existia mais e já existia um material mais atualizado do que esse material que o professor pediu. E a Bíblia Sagrada, ela perpassa por esse período, então ela não perde a sua validade, ela continua sendo muito atual para todos nós, tendo justamente o exemplo de fé que nós precisamos para o nosso dia a dia, sendo muito contemporânea, inclusive, e tendo a conduta, a questão de conduta e comportamento que nós precisamos. E quando eu falo de conduta e comportamento, Deus é fascinante, né? Que às vezes a gente pensa assim, Deus poderia de repente sonegar algumas coisas nesses escritos, mas pelo contrário, ele deixa tudo registrado, coisas boas e ruins para nós entendermos o todo. Então é muito interessante nós pensarmos em Deus aí na Bíblia Sagrada como sendo esse manual de fé e comportamento para as nossas vidas, né? Nos permitindo aí observar os comportamentos éticos que nós precisamos receber para a nossa vida e também as doutrinas especiais que nós precisamos seguir
que são doutrinas que não foram ditadas por nenhuma interpretação humana, né? Então isso é muito importante a gente entender. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que você considere. A Bíblia, ela é a única regra de fé e comportamento merecedora de nossa total confiança. A segunda consideração que eu quero fazer para você é que a Bíblia é o único aferidor da verdade das doutrinas, dos programas de atuação da igreja e do nosso modelo ético de comportamento. Então, ela é o nosso modelo aferidor de motivos e objetivos. É o nosso código de ética, nosso manual de eclesiologia, nossa fonte de orientação e consolação, o aferidor de nossa teologia, nossa fonte de inspiração e encorajamento para a santificação e para a consagração ao serviço de Deus, tá certo? Há alguns grupos religiosos que aceitam a autoridade de outras fontes, mas nós não. Para nós, o único aferidor de verdade é a Bíblia Sagrada. Se contém dentro da Bíblia Sagrada esse código de ética, é aí que nós precisamos seguir. Se há alguma orientação a ser passada e essa orientação contém na Bíblia Sagrada, é essa orientação que nós precisamos seguir. Se há alguma forma de se fazer igreja, e essa forma está caracterizada na Bíblia Sagrada, e isso nós vemos muito, inclusive no livro de Atos, é esse modelo de igreja que nós precisamos seguir, tá certo? Se há alguma forma de se fazer teologia, essa forma de se fazer teologia, ela precisa seguir a Bíblia. Inclusive foi um dos pontos principais que eu coloquei na nossa segunda aula, se eu não me engano, justamente falando que o ponto principal e mais importante que a teologia trabalha é a Bíblia Sagrada, tá certo? Sem Bíblia, a teologia, ela não existe, tá certo? Não tem como existir teologia se não houver a Bíblia Sagrada. Então, muitos grupos religiosos aceitam outros escritos, colocam autoridade sobre outras fontes, tá certo? Mas nós, igreja cristã evangélica, nós acreditamos que a Bíblia, ela é o único aferidor de verdade, tá certo? Verdade ligadas às doutrinas, às formas de atuação da igreja, ao modelo ético e comportamental que essa igreja do Senhor e nós como cidadãos, tanto da igreja como cidadãos de uma comunidade, nós precisamos seguir, tá certo? Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês, tá certo? Então, o que é a Bíblia Sagrada? A gente precisa responder essa pergunta de forma direta. A Bíblia Sagrada, ela é a coleção de 66 livros, dividida em 2 segmentos. Que segmentos são esses? O Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. O nome Bíblia provém da palavra grega biblos, que é o plural de biblion, que significa livrinho. Originalmente, a palavra biblos era o nome dado à entrecasca de um papiro do século 11 a.C., e por volta do século 2 depois de Cristo, os cristãos usavam esse nome para designar os escritos sagrados. Então, a partir daí é que começa a se usar aí esse nome Bíblia como uma coleção de livros, né? Que são reunidos aí a partir, no caso, desse segundo século depois de Cristo, que é justamente aí o período, no primeiro século acaba a revelação aí, mais ou menos por volta do ano 95, com a revelação do Apocalipse a João, e logo após começa o processo aí do ajuntamento desses livros, e aí sim a gente tem a completude da Bíblia nas nossas mãos. Mas existem os nomes comuns que a gente tem da Bíblia, e que ela dá a si mesma, que a gente precisa saber. Então, eu gostaria de destacar alguns nomes aí importantes para a gente entender o nome que a Bíblia dá a si mesma, tá?
O primeiro deles é Escrituras. E aonde a gente pode ver isso? Mateus capítulo 21, verso 42, na parábola dos lavradores maus, Jesus ele dá uma resposta ali àqueles homens, no verso 42, só lerei a parte A, ele diz o seguinte: então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? Então, o primeiro nome que a Bíblia dá a si mesmo, que a gente estuda nessa aula, são Escrituras, tá certo? O segundo nome que a gente destaca nessa aula é o nome Escrituras Sagradas. Aonde a gente vê isso? Esse nome, a gente vê na saudação do apóstolo Paulo, nos seus escritos aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 2, que a gente lê o seguinte, no capítulo 1, verso 2, que diz assim, que ele, no passado, prometeu dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então Paulo, ele coloca aí o nome Escrituras Sagradas. Nós vemos também um outro nome muito comum que a Bíblia dá a si mesmo, Livro do Senhor. Aonde nós vemos isso? Isaías, capítulo 34, verso 16, onde tem ali, todo o capítulo 34 tem ali a indignação de Deus contra as nações, e no verso 16 a palavra diz assim, procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo os ajuntará. Então, o livro do Senhor, tá certo? Tem lá o registro em Isaías 34, no verso 16. Mas nós temos a Bíblia também dando nome a si mesma como a palavra de Deus. Nós vemos aí, mais uma vez, Jesus combatendo lá a tradição dos anciãos, em Marcos capítulo 7, verso 13, onde ele diz assim, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Então, ele coloca em destaque ali, palavra de Deus. Então, é mais um nome que a Bíblia dá a si mesma. E por último, para a gente ver hoje, os oráculos de Deus. Onde nós vemos isso? Romanos capítulo 3, verso 2, que diz assim, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, é muito interessante você ver que a própria Bíblia, ela, na sua diversidade, ela dá a si diversos nomes diferentes, mas caracterizando um só conteúdo muito interessante, que é o conteúdo bíblico, né? Então, é significativo, esse conteúdo é muito significativo, porque embora sendo a Bíblia uma coleção de livros, ela é, na realidade, um só livro. Então, é muito interessante nós pensarmos que esse livro especial que nós seguimos, que temos por manual, é muito interessante pensarmos o quão importante ele é e como é a sua harmonia entre todos os livros. É interessante nós olharmos para a Bíblia Sagrada e pensarmos na sua unidade, na sua coerência, tá certo? Quando você olha os escritos bíblicos, você não consegue visualizar de forma direta que esse livro ele foi escrito em diversas épocas diferentes, por homens diferentes, mas o que você consegue perceber de forma imediata é que, embora em tempos diferentes, por homens diferentes, essa ação ela só pode ter sido orquestrada por uma mente muito audaciosa, tá certo? Que certamente é a mente de Deus, não teria como isso ter vindo de uma outra realidade, né? Eu sempre digo que essas coisas muito especiais, com algumas particularidades superiores a qualquer coisa que o homem pode dar, né? Só pode ter vindo de Deus. Então, você vê que foram homens com personalidades diferentes, com formas de pensar diferentes, vivendo realidades e ambientes diferentes, mas que escreveram direcionados por Deus, inspirados por Deus. E isso nós podemos olhar
por conta dessa unidade e coerência. A palavra ela não se contradiz, ela não invalida, né? Não há nenhum livro que contradiz o outro, mas é um enredo único que contribui, um livro contribui para o outro, e a mensagem ela é única, ela é salvadora em todos os livros, né? Então, quando o Senhor Jesus ele exerceu o seu ministério, já havia as escrituras que hoje são conhecidas sobre o nome de Antigo Testamento. E esses livros eram chamados de a Lei e os Profetas. Com o advento do Evangelho de Jesus Cristo, os discípulos eles começaram a escrever as cartas aos cristãos, escreveram os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, né, que é a narrativa da expansão do Evangelho, e o Apocalipse, formando aí sim o Novo Testamento. É muito importante sempre a gente destacar que o Antigo Testamento, a mensagem é que Jesus virá. É sempre bom a gente, de forma sintética, né, de forma direta, a gente lembrar que a mensagem do Antigo Testamento é Jesus virá. E a mensagem do Novo Testamento, Jesus veio e breve voltará. Então, para nós guardarmos assim de forma bem rapidinha na nossa mente, né, nos nossos estudos, Antigo Testamento, Jesus virá o Messias que trará a redenção. E no Novo Testamento, Jesus veio e breve voltará. Tá certo? Para nós guardarmos aí de forma direta. Então, quando o Senhor Jesus ele exerce seu ministério, aí a Escritura começa, o Novo Testamento começa a acontecer, já existia aí o Antigo Testamento, tá certo? E começa então, a partir de Jesus, a existir o Novo Testamento, os escritos dos discípulos, e a partir disso o Novo Testamento é iniciado, tá certo? O nome dado aos 2 segmentos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vem do sentido de que as Escrituras apresentam os aspectos de Deus com os homens, os pactos de Deus com os homens. Os escritos antigos narram a história da humanidade desde a origem até o último profeta antes da vinda de Jesus. Contém a aliança, o pacto, o testamento de Deus com os homens, primeiramente com Noé, depois com Abraão, Isaac, Jacó e depois com o povo de Israel quando de sua libertação do Egito. Esse pacto se consubstanciou na lei de Deus. Na época de Jesus Cristo, Deus fez um novo pacto com os homens. Na ceia que Jesus instituiu antes de ser preso, Jesus ele proferiu ao Novo Testamento, proferiu e se referiu ao Novo Testamento como a nova aliança no meu sangue, né? Nós vemos isso, Paulo relatando lá no texto que usamos muito aí no momento de ministração da ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, no verso 25, onde Paulo ele destaca esse destaque de Jesus lá, né? Ele diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue, tá certo? Então é um destaque de Jesus, é a nova aliança. A palavra empregada por ele, traduzida por testamento, foi diateque no grego, né? Que tem o significado de pacto. Então o antigo pacto era pela lei, o novo pacto pelo sangue do Filho de Deus pelos pecadores. É o pacto da graça de Deus para a salvação dos pecadores mediante a fé em Jesus. Esses 2 pactos, o antigo e o novo, é que formam a nossa Bíblia. Então você vê que sempre quando pensarmos em Antigo Testamento e Novo Testamento, os 2 foram um pacto. Você vê que Deus ele cria o homem e a partir da criação acontece a questão do pecado, e nós olhamos o decorrer da história de todo o Antigo Testamento, de Deus trabalhando através de homens fiéis, de profetas, levantando juízes, profetas, para que o povo ali fosse restaurado e restabelecido, a paz para esse povo. Então havia ali um pacto, sempre houve desde o começo da criação um pacto de Deus para preservar o homem, né? E o interesse de Deus foi sempre que a imagem dele fosse preservada no homem, tá certo? E por conta do pecado, essa imagem distorcida, ela
ao longo do escrito do Antigo Testamento, nós podemos perceber aí Deus trabalhando, né, em favor do homem, permitindo e criando nova aliança, né, através do sacrifício, através de homens fiéis e profetas levando a palavra do conserto. Mas chega um determinado momento em que Deus ele lança a promessa, e isso já lá na criação mesmo, quando ele diz que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, ele já no começo deixou claro que viria o filho dele para que trouxesse salvação, e aí sim seria o pacto da graça, tá certo? Que seria acontecido no Novo Testamento. Então, enquanto rolava aí o Antigo Testamento, pacto da lei, enquanto rolou o Novo Testamento, pacto da graça na pessoa de Jesus. E isso é importante sempre a gente, quando lembrar de Antigo e Novo Testamento, a gente lembrar que são pactos, né? Antigo pacto e Novo pacto que a gente recebeu da parte de Deus aí. Também é muito importante a gente pensar que pelo fato de haver um novo pacto, um Novo Testamento, esse novo pacto, ele não faz o antigo pacto ultrapassado e desnecessário, tá ok? Nós temos que pensar como Antigo e Novo Testamento correlacionados, tá certo? A gente usa sempre, e isso é muito bom nós gravarmos, que Agostinho ele costumava sempre dizer que o Novo Testamento ele achava-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Então, assim, Cristo ele se esconde no Antigo e é desvendado no Novo. Então você vê que, por exemplo, uma análise clássica aí para a gente pensar é o profeta Isaías, né, que escreve aí aproximadamente 700 anos, de repente é um pouco mais, antes de Cristo, e fala com tanta propriedade da pessoa de Cristo sem mesmo conhecer de forma direta, né? Então você vê lá no capítulo 53 de Isaías, ele falando sobre a pessoa de Cristo, foi um profeta messiânico, onde falou muito da pessoa de Cristo. Então nós vemos aí, dentro do conteúdo do Antigo Testamento, nas entrelinhas ali, a pessoa de Cristo sendo revelado, o Novo Testamento sendo revelado, e nós vemos também muito do Antigo Testamento sendo mostrado no Novo Testamento. E aí logo no comecinho, nos primeiros capítulos de Mateus, se não me engano, no capítulo 4 de Mateus, onde Jesus é tentado, a resposta que ele dá, ele usa lá Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8. Então você vê que Jesus ele lança a mão do Antigo Testamento, e não só ali, mas durante o seu ministério, justamente porque ele amarra esse antigo pacto e novo pacto validando, tanto que ele diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio justamente cumpri-la, e a graça, nós costumamos pensar que a graça ela invalida a lei, mas pelo contrário, né? A graça ela é até um pouco mais severa do que a lei, né? Porque Jesus ele vem dizendo, né? À medida que você cobiça a esposa do teu próximo no teu pensamento, você já peca, né? Essa realidade no Antigo Testamento, ela precisaria vir acompanhada de uma ação. Então você vê que a graça, ela precisa ser interpretada até mesmo como um pouco mais pesada do que propriamente a lei, né? Então Jesus ele vem mostrar, olha, eu sou muito mais do que um avaliador de ações, mas eu olho muito mais as intenções do coração. Então isso daí é muito interessante nós avaliarmos aí. Então, os crentes anteriores a Cristo, eles olhavam adiante com grande expectativa, tá certo? Ao passo que os crentes dos nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Então os crentes daquela época, os crentes anteriores a Cristo, na verdade, olhavam adiante com grande expectativa da vinda do Salvador. E os de hoje olham para Cristo sabendo que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que veio trazer a redenção para o pecado do homem, tá certo? Nós aí caminhamos então para o fim da nossa aula, fazendo algumas considerações para terminarmos. A Bíblia é o registro da revelação de Deus. Nós podemos conhecer Deus porque Ele se manifestou.
se revelou a nós. Antes, na criação, ele convivia com o ser humano falando face a face. Depois do pecado, a humanidade mergulhou em trevas e se perdeu. Então Deus tomou a iniciativa de se revelar para realizar o seu plano de redenção, tá certo? E aí nós recorremos em algumas aulas atrás, Hebreus 1, capítulo 1, que a forma de Deus se revelar, nós olhamos lá que foi de muitas maneiras, por meio de várias formas, por profetas e por diversas situações que nós olhamos lá como muito importantes. Os procedimentos da fase antiga, bem como a vida de Jesus, os seus feitos e os seus ensinamentos, foram muito importantes para a concretização do que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. Então é muito importante nós termos no nosso coração a veracidade da palavra. Nós vamos estudar um pouco isso mais à frente, mas nós entendermos que o fato dela perpassar o tempo, de ser um dos livros mais lidos e vendidos e que passaram pelo tempo, eu costumo sempre fazer essa pergunta, né? Nós temos muitos crentes já de muito tempo no Evangelho, e uma das coisas que é interessante é que como nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso único manual de fé, nós recorremos a ela durante toda a nossa jornada de vida cristã, e quando você pega uma palavra e lê no seu começo de vida cristã, e você recorre a essa mesma palavra, às vezes passados já 20, 30 anos de vida cristã, o teu coração é constrangido da mesma maneira, mas você é levado a de repente raciocinar, a tomar uma outra postura do que há 30 anos atrás, de quando você leu aquela palavra de repente pela primeira vez, ou quando Deus revelou a você, iluminou a você de uma forma especial acerca daquela palavra. Então é muito interessante nós pensarmos na Bíblia como essa palavra viva e eficaz, que perpassa os tempos, que aconselha acerca de todos os assuntos, e isso é muito interessante. Nós vamos para alguns fatos e particularidades da Bíblia, onde nós vamos tratar as seguintes situações. Nós precisamos ter noção de texto e contexto. O que é o texto? São todas as palavras contidas em uma mensagem, tá certo? Isso é o texto. O que é o contexto? Contexto é tudo que fica antes ou depois daquilo que estamos lendo. Pode ser imediato ou remoto. Vai de uma palavra ou até um livro inteiro. E no caso da Bíblia, pode até ocupar inclusive mais de um livro. Então isso é o contexto, tá certo? Então nós vamos às vezes pegar um contexto bíblico aí, passando de um livro para o outro, por conta da época, né? Então isso tudo a gente precisa estar atento. Uma outra particularidade e um fato curioso que a gente precisa pensar é essa questão da divisão em capítulos e versículos. Antes a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos como nós temos hoje. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Sancerre, abade dominicano estudioso das Escrituras. A divisão em versículos ela foi feita em duas vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris, que publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Então olha que interessante para a gente pensar. O Antigo Testamento ele tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos, tá certo? Da mesma maneira que nós vimos lá que a revelação ela tem as suas objeções, que nós estudamos lá, o agnosticismo e as outras, a revelação que é a Bíblia, a revelação escrita, ela também tem as suas objeções.
E eu gostaria de destacar somente 3 aí, que inclusive uma já foi até destacada na aula anterior, e a primeira delas é o racionalismo. Em sua forma extrema, o racionalismo ele nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural em sua forma moderada. Admite a possibilidade de revelação divina, mas essa revelação ela fica sujeita à avaliação final da razão humana. Então o racionalismo ele não considera que existe uma revelação sobrenatural e que quando isso acontece, ele admite alguma revelação, mas quando essa revelação acontece, isso está sujeito a uma avaliação final pela razão humana. Então, é por isso que muitos estudiosos tentam, de alguma maneira, argumentar que a Bíblia não é tão eficaz. Por quê? Porque elas tentam argumentar um conteúdo de pela razão. Como alguém pode passar a pés enxutos o mar vermelho? Como alguém pode ser curado de uma lepra com 7 mergulhos? Como pode alguém, depois de 4 dias, ressuscitar? Então, tudo isso são questões que o racionalismo questiona, porque olha para esses fatos que a fé explica, mas que a razão não explica. Então, é uma objeção à revelação que é a Bíblia, a revelação por escrito. O romanismo, que se opõe, dizendo que a Bíblia é um produto da igreja, por isso a Bíblia não é a autoridade única e final. Então eles não acreditam que é uma revelação, uma revelação inspirada por Deus, e sim produto da igreja, os escritos da igreja. Então não é uma autoridade única, não é a autoridade final, ela está equiparada aí aos escritos de bispos, de papas, de cardeais, de pessoas renomadas, tá certo? E como eu falei na semana passada também, o misticismo, né? Onde a experiência das pessoas tem a mesma autoridade do que está escrito. Então, se você lê a Bíblia e vê algumas experiências, e você sente algumas experiências, esse sentimento ele tem que estar na mesma régua da Bíblia. Então é um tipo de oposição, o misticismo é sim um tipo de oposição à Bíblia Sagrada, como eu falei lá, né, na aula passada, onde nós temos tido muitos problemas aí acerca do adentrar desse conteúdo aí nas igrejas, atribuindo aí o poder, tá certo, transformador a rosa, a lenço, a óleos, a tantas outras coisas, onde nós sabemos que o poder está na palavra, o poder está em Deus, né? Que foi quem inspirou essa palavra, e à medida que a gente vive intensamente e permite que essa palavra penetre em nosso coração, nós temos aí a transformação completa. E nós temos também as seitas, né? De uma forma geral, onde os escritos de cada líder ou fundador de cada seita possuem a mesma autoridade que a Bíblia. Como eu citei, eu acho que logo no começo dessa aula, algumas seitas filosóficas, né, algumas doutrinas filosóficas, algumas seitas religiosas colocam aí os seus escritos pessoais no mesmo patamar que a Bíblia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, tivesse no seu coração guardado aí, principalmente esses valores primeiros que nós colocamos aí. É muito importante que nós entendêssemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para nós, é o único aferidor de verdade. Se o que você está ouvindo e vendo, confrontado com a palavra, não condiz com aquilo que a palavra diz, você pode descartar porque é mentira, e entender que a Bíblia realmente é a inspiração de Deus a homens fiéis que deixaram esse registro para conduzir a nossa vida aí às boas práticas da fé cristã. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.